Bom, meu amigo César Fará me chamou a atenção para um ponto muito importante desse pequeno resumo que eu estou fazendo de cálculo vetorial, né? Necessito, para poder aplicar a física, que vocês tenham que ter pelo menos um conhecimento do cálculo vetorial para entender a física. Bom, e ele me chamou a atenção desse ponto, que eu falei, né, do cálculo vetorial, como se constrói a vetor, módulo, vetor unitário e tudo mais que nós vimos até agora, mas não falei de como se calcula a direção do vetor no plano. Pô, me chamou a atenção muito bem isso aí, que realmente é uma falha. Eu estava esquecendo desse ponto. Isso é um tópico muito importante. Então, César, te agradeço muito aí por essa lembrança. Então, vamos começar primeiramente falando aqui da equação da reta num plano. Vocês viram lá quando estudaram funções que a equação da reta é dada por essa equação aqui. Y igual a mx mais b, onde m e b são duas constantes. Tá? Essas constantes aqui posicionam, tá, a reta dentro de um plano. Essa constante b, o coeficiente linear, ela vai me indicar o ponto exato onde esta reta vai cortar o eixo y. Por exemplo, nesse meu exemplo aqui, este ponto aqui é o ponto de coordenadas 0b. Então, toda reta construída a partir dessa equação, ela vai passar por um ponto ao longo do eixo y. Passar não, vai cruzar por um ponto ao longo do eixo y. Ou seja, ela está me mostrando de que forma essa reta vai se posicionar, ou melhor dizendo, ela vai transladar ao longo desse eixo. Tá certo? E meu coeficiente angular? Meu coeficiente angular vai me mostrar de que forma essa reta vai estar inclinada em relação ao eixo x. Essa inclinação, na verdade, ela vai me dar o quê? A direção dessa reta dentro desse plano. Bom, como assim? Quando o professor de vocês deduziram lá essa equação, ele deduziu a partir de dois pontos. Pegava dois pontos nessa reta aqui, né? Por exemplo, um ponto P1 aqui, que eu vou chamar aqui de x0, e um y0, né? De coordenadas, né? Ponto P1 de coordenadas x0, y0, um ponto P2 aqui, por exemplo, de coordenadas x1, né? Para ser mais coerente, P0 e P1, né? Então, P0 de coordenadas x0, né? y0, e P1, né? De coordenadas x1, y1 nesse plano. Tá certo? Vamos ver primeiramente uma coisa aqui. Em qualquer ponto dessa reta, se eu cortá-la, tá? Se eu cortar essa reta aqui, uma reta paralela ao eixo x, essas duas retas aqui, vamos chamar essa aqui de R1 e essa aqui de R2, vai fazer o quê? Elas vão ter o quê? Um ângulo θ, né? Vão formar, melhor dizendo, um ângulo θ. Bom, se eu pegar e cortar novamente agora aqui neste ponto aqui, a reta R1 por uma reta R3 também paralela ao eixo x, este ângulo formado aqui vai ser exatamente igual a esse, θ. Se eu cortar esta reta por uma reta paralela R4 em cima do ponto P0, também formará um ângulo θ. Ou seja, se eu cortar a minha reta R1 por uma reta R qualquer em qualquer ponto ao longo de R1, sempre vai formar um ângulo θ, ou seja, esse ângulo θ sempre vai ser o mesmo para qualquer ponto que eu corte com uma reta, né? Que eu corte a reta R1 com uma reta paralela ao eixo x. Ou seja, ele não muda. Ele é constante. Tá certo? Bom, isso está me dizendo que para isso acontecer, né?
A tangente desse ângulo θ, né? Supondo aqui o ponto P1, passando para cá esse triângulo, né? Aqui o ponto, perdão, P0 e aqui o ponto P1. Vou pegar esse triângulo aqui, tá? P0 e P1. O θ é o mesmo ao longo dessa reta aqui. Esse aqui é o trecho da minha reta R1. Aqui vai ser quem? Aqui vai ser meu delta x, né? Meu ΔX vai ser esse comprimento, que vai ser quem? A diferença entre x1 e x0. E aqui vai ser meu ΔY, que vai ser a diferença entre y1, né? E y0. Bom, se aqui é ΔX, logicamente aqui é ΔX. Esse pedaço aqui é ΔX. Se aqui é ΔY, logicamente esse pedaço aqui também é meu ΔY, né? Então, eu tenho esse triângulo aqui. Vou transportar esse triângulo para cá, para ficar mais limpo. Então, aqui tem o meu ΔX e aqui tem o meu ΔY. Então, através desse triângulo, eu posso calcular quem é esse θ. Esse θ está me dando o quê? É a inclinação dessa reta em relação ao eixo x, né? Porque esse ângulo aqui também vai ser igual a θ. Então, essa reta aqui está inclinada, né, de um ângulo θ em relação a esse eixo x. Então, essa inclinação está me dando o quê? Exatamente a direção dessa reta dentro desse plano. Vou calcular quem é esse θ. Então, posso calcular pela tangente, né? Porque eu tenho uma relação entre dois catetos. Então, a tangente de θ vai ser igual a quem? ΔY, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, como é que eu calculo esse ângulo? Né? Vou passar esse tangente para lá. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre tangente, né? Vezes essa divisão. ΔX sobre, ΔY sobre ΔX. Esse 1 sobre tangente, eu posso escrever, né, passando para cima, como tangente a menos 1 ΔY sobre ΔX. Bom, vocês já viram isso lá na sua calculadora. Isso aqui é chamado arco tangente. Pode ser escrito dessa forma também, arco tangente. Vocês veem a sua calculadorazinha científica, né? Vai estar lá a teclinha tangente. E em cima, como segunda função, né? Vai estar a tangente a menos 1, ou seja, o arco tangente. Tá certo? Então, vocês sabem aqui, ó. Pega lá, vamos supor que isso aqui, sei lá, seja 3 e aqui 7, né? Então, você vai apertar sua teclinha arco tangente de 3 dividido por 7. Vai te dar o valor do ângulo, tá certo? Sei lá, esse ângulo vai ser 10 graus, 15 graus, 12 graus, 20 graus, ou o que seja. Aqui vai te dar o ângulo, tá certo? E esse ângulo aqui vai te dar quem? Ele vai te dar a direção da sua reta no plano, tá certo? Bom, o que isso tem a ver com o vetor? Vamos supor que eu constitua um vetor aqui, de P0 a P1. Então, quem vai ser esse aqui? Esse aqui vai ser meu vetor ΔX e esse aqui meu vetor ΔY. Então, eu tenho que meu vetor R, né, tem uma inclinação com a minha horizontal. E essa inclinação vai me dar quem? Vai me dar exatamente a direção desse vetor no plano. A mesma coisa, eu vou trabalhar com quem? Vou trabalhar com módulo, os módulos, né, desse vetor. Então,
A mesma coisa, trazendo para cá, eu vou ter esse triângulo aqui, né? E aqui vai ser o módulo do vetor ΔX, aqui o módulo do vetor ΔY, aqui o módulo do vetor R, meu ângulo θ. Tá certo? Então, posso achar a inclinação, ou seja, a direção desse vetor dentro desse plano aqui, né? Por exemplo, agora eu construo o vetor aqui do P0 ao P1, né? Esse aqui seria meu vetor R. Calcula a direção de qualquer vetor dentro do plano. Posso achar essa direção que é dada por esse ângulo θ pelo arco tangente, né? Vai ser quem? ΔY sobre ΔX. Posso achar pelo arco seno, né? Porque quem é seno de θ vai ser quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa R. Então, meu θ aqui vai ser arco seno, que vai ser seno menos 1. Tem lá na teclinha do seno em cima. E vai ser quem? ΔY sobre R. Eu posso achar o ângulo θ, né? Que vai me dar a direção do vetor no plano, né? Pelo arco cosseno. ΔX sobre R. Então, aquele ângulo θ, ele determina a direção do vetor no plano. Vai dizer se esse vetor está inclinado, né? De 30 graus, 60 graus, 45 graus, né? Sei lá, 80 graus, 90 graus, 0 graus, né? Se tiver 0 graus, ele vai estar sobre o eixo X, se tiver 90, vai estar sobre o eixo Y. Se tiver 45, né? Ele vai estar o quê? Cortando esse plano aqui ao meio. Então, o ângulo θ me define a direção do vetor no plano. Tá certo? Espero que tenha ficado entendido aí. E César, muito obrigado aí pela observação. Valeu a pena, muito a pena. Acrescentou muito. Obrigadão.